Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Substantivo Coletivo. O assassinato de George Floyd, no dia 25 de maio, desencadeou uma onda de protestos antirracistas que iniciaram em Minneapolis, se espalharam pelos Estados Unidos, pela Europa e chegaram até o Brasil. Afinal, não nos faltam Georges. Desde sua morte, pelo menos 2 crianças brasileiras foram assassinadas pela Polícia Militar no Rio e em São Paulo. No calor dos acontecimentos, estátuas enaltecendo notórios racistas foram derrubadas, decapitadas e até retiradas pelo poder público. Depois dos defensores de vidraças, a opinião pública brasileira produziu os defensores de estátuas de escravocratas, sob o argumento de que não se pode apagar a história. Será que derrubar estátuas apaga a história? A visão estreita de que história é sinônimo de estátua permeia a abordagem da imprensa brasileira. Segundo o antropólogo argentino Néstor Canclini, existe na sociedade contemporânea um tradicionalismo substancialista, responsável por julgar os bens históricos pelo valor que eles possuem em si mesmo, sem levar em conta o uso atual. Essa visão altamente aristocrática e conservadora não concebe a história como uma ciência viva e em disputa, considerando-a estática, imóvel, congelada, uma estátua. A história é muito mais do que isso, e não é feita apenas por grandes homens e grandes monumentos. A história é disputa, conflito, mudanças e permanências. E tudo isso se reflete no momento de escolha do que se quer lembrar e do que se quer esquecer. A ideia de que era importante monumentalizar Borba Gato e os bandeirantes, e não os indígenas que foram mortos e escravizados por esse pessoal, reflete uma versão da história, escrita e lembrada pelos vencedores. Sobram exemplos de monumentos que enaltecem os opressores e não suas vítimas, tanto que no final do século passado emergiu com força o conceito de patrimônio imaterial, que a Unesco definiu assim em 2003. O patrimônio cultural imaterial da humanidade é composto pelas práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas, junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados, que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. Transmitido de geração a geração, o patrimônio cultural imaterial é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, o que gera um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. No Brasil, o frevo, a roda de samba do recôncavo baiano e a roda de capoeira são alguns dos exemplos do patrimônio material. Ou seja, a ideia de que o patrimônio e a história são apenas o que está eternizado na pedra e cal é ultrapassada e já é questionada pelos especialistas há bastante tempo. Derrubar os símbolos de um passado doloroso e sanguinolento não apaga esse passado, apenas muda a nossa forma de relação com ele, deixando de enaltecer os grupos dominantes. Ainda segundo Canclini, existe um outro paradigma de relação com o patrimônio, que o autor chama de participacionista, segundo o qual o patrimônio e a preservação se dão de acordo com as demandas da sociedade, que elege democraticamente o que se quer lembrar e preservar. Em 2020, não é legal seguir preservando a imagem de Leopoldo II, o rei belga genocida que destruiu o atual Congo. E aqui entre nós, provavelmente esse pessoal saiba de tudo isso que estamos falando, e por isso estão com medo. Vocês acham mesmo que essa galera está preocupada com o valor histórico de um monumento? Eles denunciaram quando o imperialismo dos Estados Unidos destruiu um sítio arqueológico do século I a.C. e construiu uma base sobre as ruínas da Babilônia no Iraque em 2003? Ou quando nazistas derrubavam várias estátuas do Lenin ao redor da Ucrânia entre 2014 e 2016? Houve comoção? A mudança na nossa relação com estátuas simboliza uma mudança radical na forma com a qual nos relacionamos com o passado, o que impacta necessariamente o modo como nos enxergamos e agimos. E é justamente disso que eles têm medo. Por isso, derrubar estátuas e destruir patrimônios orientais e ou revolucionários não tem problema, porque é uma mudança boa. Já derrubar estátua de escravocrata, para eles é um problema, porque isso significa que vidas negras valem mais do que cimento. Ah, mas e se fosse a estátua do meu tataravô? Talvez, se o seu tataravô fosse um escravocrata ou genocida, então, na moral,